Boa tarde. A reflexão de hoje está no livro de Jó. O livro de Jó é muito rico para nos ensinar sobre a soberania de Deus, sobre o sofrimento humano, que não depende de ações humanas nenhuma, tem sofrimento que está além da nossa compreensão e que não depende do nosso agir. Foi o caso de Jó. E os amigos dele não entenderam isso e começaram a lançar muitas frases acusando Jó de não ser perfeito em suas ações e estar atraindo aquele mal. O que os amigos de Jó falaram não é errado, é certo, só não cabia no caso de Jó. Mas ali tem ensinamentos perfeitos. Olha o que Eliú disse a Jó no capítulo 37, versículo 16. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Onde está o caminho da morada da luz? Por acaso a chuva tem pai? Por acaso sabes quem gerou as gotas do orvalho? Profundas essas perguntas que levaram Jó a buscar uma resposta para tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas a história de Jó eternizou-se pelos mistérios que envolvem sofrimentos, situações calamitosas e virtudes necessárias para a sobrevivência em meio a infortúnios. Jó tentou se defender de todas as vezes. Jó tentou simplesmente explicar para os amigos que ele não havia dado causa, mas que Deus era soberano sobre todas as coisas e que se Deus deu a ele todos aqueles bens, família, e Deus tirou, a única coisa que Jó fazia era adorar a esse Deus. Jó também não sabia de uma aposta de fundo eterno que Satanás fez, de chegar diante de Deus e dizer, mas também Jó tem tudo, por isso Jó adora. Tira tudo que ele tem, toca nele, toca na saúde dele, para ver se ele vai continuar adorando a Deus. E Deus disse a Satanás, tira tudo que é dele, mas não toque na vida dele, preserve a vida dele. E nós conhecemos a história de derrotas, de enfermidades, de perdas, de filhos, de bens, de tudo. Mas Jó continuou adorando. Jó continuou dizendo, por fim, o meu Redentor vai se levantar e vai julgar a minha causa. Olha só como conseguiu tão grande sucesso em não permitir que até conselhos de sua esposa invadisse seu coração e distorcesse a visão do Pai Celeste. Um dos conselhos do amigo dele, ele guardou no coração e que disse assim, guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer. Jó, com aquelas palavras dos amigos dele, aquelas frases, que são muito boas as frases, não são erradas. Só não se enquadrava no caso de Jó, porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Os amigos não conheciam que por trás daquele sofrimento todo havia a soberania de Deus em permitir que ficasse registrado para toda a humanidade que é possível adorar a Deus mesmo diante de infortúnios e que é possível uma pessoa justa, reta e que se desvia do mal continuar adorando a Deus. Não blasfemar do santo nome do Senhor. Então, às vezes a impressão que se tem é que nada muda na nossa vida. Sofrimentos. Mas é por engano, livramento, sopro do Todo-Poderoso vem ao nosso socorro, como veio para Jó. Não se pode contemplar a olhos carnais a sorte mudada dia após dia na vida de quem se relaciona com Deus. Jó se relacionava com Deus. O livro de Jó relata que ele sacrificava pelos filhos, por ele, pela casa dele. Ele era um sacerdote diante do Senhor. Mesmo assim, ele se encontrou em momentos tão difíceis e foi tão julgado que no final Deus chega para Jó e diz, onde está aquele que não sabe nada ao meu respeito e escurece o meu entendimento nas palavras lançadas ao vento? Então
todas as vezes em que nós lançamos julgamentos a respeito de pessoas ou de nós mesmos que estamos passando ou que elas passam por situações difíceis, nós estamos indo contra a soberania de Deus. Ele tem um controle de tudo na mão. Então, só Deus, que é perfeito em conhecimento, pode equilibrar nuvens, limitar as ondas marítimas, pode fazer uma estrela brilhar, pode fazer parar o sol, pode deter a lua. Só Ele pode garantir vitória contra as forças demoníacas que se levantam para destruir as vidas, para destruir planos, sonhos. Então, a reflexão que eu tenho para mim e para você hoje é: onde está o caminho da morada da luz? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Só Deus conhece, só Deus sabe. Então não nos cabe julgar ninguém, não nos cabe emitir parecer sobre a vida de alguém quando ela está passando por situações tão difíceis. Muitas vezes ela está tão tranquila com a sua adoração a Deus, tão em dia com o seu louvor a Deus, e mesmo assim ela passa por momentos difíceis. Josafá foi um rei que fez tudo que era reto aos olhos de Deus. A Bíblia relata que quando ele terminou de fazer sua reforma espiritual, estava tudo em paz. Levantou-se inimigo contra a vida dele. E ele foi buscar ajuda na casa de Deus. Então, a reflexão que eu tenho para mim e para você é: muitas vezes passamos por momentos que nós não entendemos, que nós não temos conhecimento. Como nós não temos conhecimento do equilíbrio das nuvens, nem das ondas do mar que tem o seu movimento, mas que chega num determinado momento ali na praia, é como se tivesse alguém dizendo: pare por aqui, onda do mar, até aqui você veio, mas você não deve avançar. Eu quero dizer para mim e para você: o homem foi feito para desfrutar da alegria, do prazer, das virtudes que devem ocupar bem o pensamento. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas existem forças espirituais da maldade que atuam trazendo um desequilíbrio, trazendo infortúnios. E não cabe a mim, nem a você, julgar a vida de ninguém quando está passando pelo que Jó passou. Então, onde está o caminho da morada da luz? Não sabemos. Nesses momentos difíceis que eu passo, que você passa, que a humanidade passa, o conselho que eu tenho para mim e para você nessa tarde é: vamos esperar no Senhor. Jó disse: o meu advogado mora lá no céu, por fim ele se levantará e julgará a minha causa. A nossa causa será julgada. Nenhum plano dele será frustrado. Ele é o soberano. Ele rege o universo. Isaías diz que nós somos considerados como uma gota num balde de água quando ele olha lá de cima. Então, vamos entender algo. Perder bens materiais, é passível de se compreender e até obter uma restituição, mas e perder família como Jó perdeu? E perder o único sustento da vida, como muitas pessoas perdem, é muito difícil, não é? Mas nós não sabemos o porquê isso acontece. E muitas vezes nós julgamos: ah, não administrou bem as finanças, ah, mas deu brecha, ah, mas não fez bem, não fez direito. Não, nós não temos o dever, ou melhor, o direito de emitir esse tipo de julgamento, porque nós não temos o controle de quantas estrelas está lá de cima. Deus tem. Deus estende os céus como um lençol, coloca as suas estrelas e a todas chama pelo seu nome. E as estrelas alegremente louvam o Criador. E eu quero dizer para mim e para você: tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das montanhas daquele e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Não, não temos. Portanto,
Quando estamos passando por essas situações de calamidades ou pessoas próximas de nós, o meu conselho para mim e para você é: vamos esperar naquele que pode trazer a restituição. No final da história, Jó foi restituído, família, bens, saúde, dignidade. Então, Deus restituiu tudo. Os amigos de Jó, falaram muitas coisas lindas, bonitas, perfeitas, e que é certo. Mas não se cabia no caso de Jó. Então, muitas vezes nós falamos coisas certas, coisas perfeitas, coisas maravilhosas, coisas totalmente aceitáveis. Mas nós não falamos para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. E com isso nós podemos o quê? Destruir uma alma, destruir uma vida. Então que nessa tarde, nesse dia, nessa reflexão, nós venhamos simplesmente a entender que só Deus tem um conhecimento perfeito sobre todas as coisas. Amém? Até a próxima. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe. A paz de Deus. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo que vai redirecionar ao site do Amazon.